É verdade que a AIDS é a nova epidemia nos jovens? É verdade. Bem-vindos a mais um Papo de Aleco. Hoje eu, doutor Leonardo, aqui com a doutora Mariana, que vai explicar pra gente, depois do segundo doutorado dela com essa temática sobre HIV, quais são as consequências e qual é a epidemiologia, ou seja, por que o HIV está cada vez mais frequente. Bom, eu trabalho com HIV, né, pesquisa clínica há 16 anos. E o que a gente vem notando ao longo das décadas é uma mudança do perfil do paciente. Antes, ela era muito uma doença associada a pacientes homossexuais. E hoje em dia, a gente vê que não tem nada mais desse estigma. Pelo contrário, hoje em dia, a maior população que tem crescido muito é entre os jovens, entre 14 a 20 anos. E a gente vai falar um pouco sobre a importância da gente não fazer relação desprotegida, da gente entender que a DST, como a HIV e a AIDS, são DSTs que estão super em alta e elas são apenas prevenidas através do uso de camisinha. Então é importante você, jovem, saber que o HIV tem uma terapia que é o antirretroviral, que é uma medicação coquetel mais popularmente conhecido, que é muito eficiente no controle dessa doença, que você tem uma qualidade de vida e vive por muitos anos. No entanto, cada dia mais que passa com esse aumento da infecção do HIV, principalmente entre os jovens, esses coquetéis, essas medicações que são tão eficientes, cada vez estão tendo mais resistência. Isso pode fazer com que a gente volte no tempo, lá nos anos 80, quando não havia tratamento para essa doença. Exatamente. E quando a gente fala de resistência da medicação, a gente está falando de falha terapêutica. E aí, com isso, a gente não tem o controle das cópias virais, que é o que vai fazer aqueles estigmas que as pessoas mais velhas conhecem, né? Do aspecto cadavélico, aquele paciente bem emblemático. E a gente lembra até de um grande ídolo brasileiro, o Cazuza, que foi o retrato dessa doença por muito tempo e fez muitas campanhas falando sobre o estigma dessa doença. E até mesmo semana passada eu tive um caso de um paciente com 21 anos, que foi realmente drástico. Eu até brinquei com meus colegas cirurgiões e falei assim, cara, a gente hoje sabe como o pessoal nos anos 80 operava. Os pacientes que tinham SIDA, que é síndrome da imunodeficiência adquirida, que é quando o HIV já está muito grave, muito avançado, tá? E essa SIDA, ou AIDS, em inglês AIDS, faz o quê? O paciente fica com aquele aspecto cadavérico, a gente teve que fazer uma abordagem cirúrgica nesse paciente. E, cara, foi péssimo. O prognóstico foi ruim. Hoje ele está bem porque ele tem 21 anos, mas a cirurgia em si foi difícil, tudo foi mais difícil. Ele hoje está com um esquema antibiótico extremamente vasto e até com antifúngico, porque ele não tem sistema imunológico. O sistema imunológico dele foi totalmente comprometido por conta da doença e por consequência disso, ele não tem células de defesa. Então qualquer organismo, micro-organismo que tenha contato com ele, pode ser o suficiente para matar ele. Exatamente. E o que a gente precisa entender é que o HIV, que a AIDS vai ser a evolução do HIV, e com isso o paciente ele fica vulnerável. Então, uma gripe pode levar ao óbito, um fungo que a gente já tem, como a cândida, que a gente tem na nossa pele, ou as bactérias que a gente compõe a nossa microbiota natural, né, que a gente fala muito dos probióticos, até o uso de probióticos pode levar esse paciente, infelizmente, a óbito, porque como ele não tem célula de defesa, ele não consegue combater aquilo que pode fazer bem e pode fazer mal. Então, tudo pode fazer mal a ele. Então, ele é um paciente extremamente frágil. E é muito importante também que eu vejo que muita gente usa o coquetel, né, quando tem uma relação despreparada. Carnaval está vindo aí, né, no ano que vem, e muita gente acaba fazendo uso sem indicação da medicação. Isso também pode gerar alguns impactos importantes, e por isso a camisinha ainda é a melhor forma de prevenção, o não compartilhamento de seringas e agulhas, e principalmente se você for fazer procedimentos como tatuagens ou procedimentos hospitalares ou procedimentos estéticos, e em profissionais que usam tudo descartável e de qualidade. Então, para você que gostou desse conteúdo, curte, compartilha, dissemina esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre alguns estigmas, ainda mais pegando a experiência da doutora Mariana no seu segundo doutorado e falando e sempre estudando sobre esse tema.